Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre inversas de funções polinomiais do primeiro grau. Bom, nós já sabemos que funções polinomiais do primeiro grau são funções da forma f de x é igual a x mais b com a diferente de zero. Os gráficos dessas funções são retas crescentes ou retas decrescentes. Então, um exemplo aqui de reta crescente e um exemplo de uma reta decrescente. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre as inversas dessas funções. Primeiro eu vou explicar por que essas funções têm inversa. Bom, pelo teste da reta horizontal, independente do caso de ser crescente ou decrescente, toda vez que a gente traça uma reta horizontal, essa reta vai cortar o gráfico em apenas um ponto. Nunca vai cortar em mais de um ponto. A mesma coisa acontece quando a nossa função for decrescente. Toda reta horizontal corta o gráfico da função em apenas um ponto. Isso quer dizer que essas funções são funções injetoras, que é uma das condições para ter inversa. Então, são injetoras. Bom, outra coisa que a gente pode observar é a imagem dessas funções. Olhando para o gráfico, para a gente determinar os pontos da imagem, basta a gente determinar os pontos do eixo y, que a gente caminha para a esquerda e para a direita e encontra o gráfico da função. Então, esse ponto que eu destaquei de verde, ele pertence à imagem porque ao caminhar para a direita, a gente vai encontrar o gráfico da função. E observe que isso acontece para todos os pontos do eixo y. Então, todo ponto do eixo y, se a gente caminhar para a esquerda ou para a direita, a gente vai achar o gráfico da função. Isso quer dizer que todo ponto do eixo y pertence à imagem. Isso acontece tanto no caso de retas crescentes quanto no caso de retas decrescentes. A conclusão é que a imagem é R, ou seja, são todos os pontos da reta. E o contradomínio também, contradomínio é o maior conjunto possível que é R. Ou seja, a gente tem que para as funções polinomiais do primeiro grau, a imagem é igual ao contradomínio. O que isso quer dizer? Que aqui no contradomínio não sobra nenhum ponto. O contradomínio é R, mas como a imagem é R, isso quer dizer que todo ponto de R recebe elementos do domínio, ou seja, a função ela é sobrejetora. Não sobra ninguém ali no contradomínio sem receber elementos do domínio. Então, funções polinomiais do primeiro grau são sobrejetoras. Isso porque a imagem é todo R e coincide com o contradomínio. Se uma função ela é injetora e sobrejetora, ela tem inversa. Ela tem inversa. Então, essa é a primeira conclusão desse vídeo. Toda função polinomial do primeiro grau possui inversa. Bom, para essas funções polinomiais do primeiro grau, a gente consegue, inclusive, determinar a fórmula da função inversa. E é isso que nós vamos treinar agora através do seguinte exemplo. Determine a inversa da função f de x é igual a 2x mais 1. Então, o nosso objetivo, a inversa é indicada dessa forma. O nosso objetivo é determinar uma fórmula para a função inversa. Lembrando que a função f é uma função de domínio R e contradomínio R. Bom, a função inversa, o domínio dela é R, que é o contradomínio da função f, e o contradomínio dela seria o domínio da f, que também é R. Então,
a inversa é uma função de R em R, a gente indica a inversa por f elevado a menos 1. Então, a gente vai conseguir determinar a fórmula dessa função inversa. E lembrando também que o efeito da função inversa é desfazer o que a função f faz. Por exemplo, se na função f o 6 é elevado no número 12, na função inversa o 12 vai ser elevado no número 6. Isso é só um exemplo. Tá? No caso, eu não estou considerando a fórmula 2x mais 1. Bom, então como que a gente resolve esse exemplo? E a matemática tem também um passo a passo para resolver esse problema. Vamos seguir esse passo a passo. A função é f de x é igual a 2x mais 1. Bom, o passo a passo diz: primeiro nós vamos trocar f de x por y. Então, o primeiro passo é simplesmente, ao invés de escrever f de x, escrever y. Bom, então o primeiro passo está feito. O segundo passo vai ser trocar a letra x pela letra y e vice-versa. Então, aqui, aonde está? Então, vou indicar aqui que isso aqui foi o primeiro passo. Bom, segundo passo. Aonde está a letra x, a letra y nós vamos trocar por x. E aonde tem a letra x, nós vamos trocar por y. Então, ficou assim, x é igual a 2y mais 1. Terceiro passo, isolar a letra y. O que é isolar a letra y? É manipular agora essa igualdade e deixar só a letra y do lado esquerdo. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro eu vou trocar os dois membros de lado, porque o y está lá do lado direito e eu quero que ele fique do lado esquerdo. Então, é uma troca de membros. 2y mais 1 é igual a x. Isso a gente pode fazer. Uma outra opção é trocar termo a termo de lado, trocando o sinal de cada termo. Mas nesse caso aqui eu não preciso trocar o sinal. Eu simplesmente usei a seguinte propriedade. Se A é igual a B, B é igual a A. Simplesmente troca os membros de lado. Bom, agora para eu terminar e isolar a letra Y, basta jogar o mais 1 para o outro lado. Aí sim troca o sinal, né? O mais 1 vai para o lado direito com o sinal de menos 1. E para eu eliminar esse 2, eu tenho que passar ele para o outro lado dividindo. Y é igual a x menos 1 sobre 2. Pronto, o terceiro passo está feito. Isolei a letra y. E para terminar, basta onde apareceu a letra y eu trocar por f a menos 1 de x. Conclusão, f a menos 1 de x é igual a x menos 1 sobre 2. Essa é a resposta desse exercício, ou seja, é a fórmula para a função inversa. Bom, vamos só fazer um teste aqui. A função f de x é igual a 2x mais 1. Vamos jogar x igual a 5. Vou pegar um número mais, pode ser o 5 mesmo. Então, qual é o valor de f de x? F de 5 é igual a 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 11. Então, a gente sabe que a função f leva o número 5 no número 11. Bom, se a gente jogar, então, o número 11 na função inversa, então vamos lá, calcular a inversa da função no número 11. E a gente faz a conta, então vou jogar o 11 no lugar de x. Jogando o 11 no lugar de x, fica 11 menos 1 sobre 2. 11 menos 1 sobre 2 dá 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, através da fórmula, dá para conferir que realmente a inversa da função f leva o número 11 no número 5. Exatamente do jeito que deveria ser, porque a função inversa tem o efeito inverso da função original. Bom, então resumindo, basta a gente seguir esse passo a passo para determinar as funções inversas de funções polinomiais do primeiro grau.